Mateus 6, 5 até o versículo 8. Irmãos, irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai seguir considerando o tema a oração cristã. Nós vamos prosseguir considerando o tema a oração cristã. Por quê? Porque nós estamos fazendo as exposições dentro do Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha, e aí nós chegamos ao capítulo 6 de Mateus, que é a parte, pelo menos na parte inicial, em que o Senhor Jesus Cristo, ele trata acerca daquilo que nós chamamos de a justiça do cristão. Ou seja, como é que nós, como cristãos, devemos nos portar em relação à nossa piedade, em relação à nossa espiritualidade, em relação à nossa vida de santidade. Então, logo no início do capítulo 6 de Mateus, Cristo ele vai trabalhar pelo menos 6 áreas da nossa vida enquanto cristãos que precisam ser vistas para que assim nós possamos confirmar a nossa piedade, a nossa espiritualidade. E Cristo, ele vem tratando disso logo no início do capítulo 6 aqui de Mateus. Então, em primeiro lugar, nós já vimos, Cristo nos ensinou como nós devemos dar esmolas, como nós devemos agir em relação ao nosso próximo. Aqui, nós estamos trabalhando como nós devemos fazer em relação à nossa vida de oração. E se Deus assim permitir, no próximo domingo a gente vai aprender o que é que a gente deve fazer para jejuar de maneira que seja agradável a Deus, de maneira que seja agradável ao Senhor. E é interessante porque nessas 3 áreas que Cristo aqui faz menção, tanto a questão da esmola, como também a questão da oração, como também a questão do jejum, faziam parte da religiosidade ou da religião judaica. Então Cristo aqui não está inventando a roda. Cristo aqui não está ensinando nada novo, ele está apenas dando a conotação correta, a motivação adequada que nós devemos ter em determinados aspectos da nossa vida, para que assim a gente possa revelar e vivenciar uma vida de verdadeira piedade, fugindo assim a hipocrisia que infelizmente caracterizava a vida dos escribas, a vida dos fariseus. Então Cristo aqui, ele traz esses ensinamentos dentro dessa conotação daquilo que deve estar presente no nosso coração, daquilo que deve motivar nossa alma nos nossos exercícios espirituais, nos nossos deveres para com Deus, nos nossos deveres para com o Senhor. Inclusive, na semana passada, foi justamente isso que nós fizemos menção, melhor dizendo, ou seja, a necessidade de nós termos a motivação correta dentro daquilo que Deus ele exige de nós, seja em relação à esmola, seja em relação ao jejum, mas aqui de maneira específica em relação à oração. Por quê? A oração, ela é uma responsabilidade. A oração, ela é um dever cristão. E aí você pode cumprir com essa responsabilidade com a motivação correta ou com a motivação errada. Então é isso que vai pesar na balança, no sentido de nós termos uma vida de oração que de fato agrada a Deus e que gere para nós consequências espirituais positivas, fazendo-nos crescer espiritualmente, fazendo-nos crescer na graça do Senhor. Então, dentro disso, o que foi que nós começamos a ver? A gente começou a ver algumas verdades, alguns pontos aqui desse trecho que nós temos diante de nós.
Mateus capítulo 6, versículos 5 até o versículo 8. E aí nós propusemos, na semana passada, 4 divisões, para que a gente possa ter essa compreensão mais acurada, mais aprofundada desse texto que nós temos diante de nós. Em primeiro lugar, nós vimos na semana passada os erros que nós devemos evitar em relação às nossas orações, as proibições que Cristo nos faz aqui nesse trecho, aqui nessa passagem, daquilo que não deve estar presente na nossa vida de oração, e aqui reforce-se da nossa vida de oração particular, a nossa vida privada, a nossa vida individual de oração. Então Cristo, ele aqui nos ensina pelo menos 2 erros que devem ser evitados. Em primeiro lugar, a gente deve evitar a vã exibição, e a gente fez isso com base no versículo 5, que infelizmente era a postura que era vista nos escribas e fariseus. Eles oravam, mas oravam com a motivação errada, ou seja, eles oravam as suas orações individuais, as suas orações privadas, publicamente, com que intuito, com que objetivo? De serem vistos pelas pessoas, e essa não é a motivação correta que nós devemos ter em relação às nossas orações. É o primeiro erro que Cristo aqui destaca. Mas não só isso. Em segundo lugar, Cristo destaca que a vã repetição também é um equívoco, também é um outro erro que nós cometemos na nossa vida de oração. E aqui, conforme nós observamos no versículo 8, no versículo 7, infelizmente era a prática dos gentios, dos povos pagãos. Repetiam orações. Não é que as repetições das orações eram erradas, mas que infelizmente eles oravam sem sentido, de maneira irracional, e pensavam que pelo fato de multiplicar essas orações sem sentido, irracional, eles fossem ouvidos, escutados pelo Senhor. E Cristo aqui também mostra que isso é errado. Então, aqui nós vemos essas correções que Cristo faz de práticas equivocadas quanto à oração, quer seja a vã aparição ou a vã exibição, quer seja a vã repetição. Mas não só isso. Em segundo momento, e a gente fez isso na semana passada, Cristo mostrou a maneira correta que nós devemos fazer as nossas orações. E aqui, mais uma vez, eu falo, as nossas orações privadas. Por quê? Porque há aquelas orações que são privadas, que a gente faz dentro da nossa vida devocional, dentro da nossa vida particular com Deus, e há também as orações públicas, que são aquelas que nós realizamos, como nós realizamos agora há pouco, pelo menos em 3 momentos, só na abertura aqui da nossa escola bíblica dominical. Então, a classificação de oração que Cristo faz aqui não é a oração pública, mas sim as orações privadas. Então, qual deve ser a nossa prática? Qual deve ser a nossa conduta correta em relação às nossas orações? Nós devemos nos afastar de tudo e todos, escolher aquele momento reservado, escolher aquele espaço reservado para que a gente possa se voltar para Deus em oração. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então é isso que Deus exige de nós. Quando nós formos orarmos, quando nós formos buscar a sua presença individualmente falando, que a gente se desconecte das preocupações, das inquietações, das angústias, dos problemas, de tudo que nos cerca nesse mundo no qual nós vivemos, para que a gente possa adentrar na presença do nosso Deus e assim nós podermos derramar o nosso coração perante o Senhor. Então é isso que Cristo aqui nos mostra, é isso que Cristo aqui ele nos ensina. Então hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, nós vamos seguir na abordagem aqui desse texto, considerando os 2 últimos pontos que nós iremos trabalhar na manhã de hoje. Primeiro deles, a recompensa que Deus nos dá quando nós oramos sinceramente, não usando de vãs repetições e nem queremos nos exibir nas nossas orações. O que é que isso gera para as nossas vidas? Ou seja, a recompensa da oração sincera. E também hoje a gente vai ver a motivação certa que nós devemos ter em relação às nossas orações. E assim a gente vai complementar aquilo que nós estudamos na semana passada. Ok? Então, em primeiro lugar, recompensa da oração sincera. Em primeiro lugar hoje, né? Recompensa da nossa oração sincera. Então, o que é que Deus nos promete? O que é que Deus reserva? O que é que Deus nos concede quando nós oramos a Ele de maneira sincera? Conforme nós falamos, não para nós nos exibirmos, não de maneira sem sentido, não. Então, o que é que Deus nos dá
Qual é a recompensa que Ele nos concede quando nós oramos a Ele e oramos de maneira sincera? Vejam aí, Mateus capítulo 6, parte B. Eu vou ler todo o versículo 6, mas eu queria chamar a atenção apenas da parte B. Mateus 6, versículo 6, parte B. Olha só o que diz aqui: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Veja, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, o que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? Que há sim uma recompensa, que há sim uma bênção guardada, reservada para aquelas pessoas que procuram orar a Deus da maneira como Ele determina, da maneira como Ele prescreve, através da sua palavra. Então, se eu, você, todos nós, tivermos uma postura correta, se eu, você, todos nós, tivermos uma motivação correta em nossas orações, nós podemos ter certeza, nós podemos ter convicção que Deus, Ele vai nos abençoar, que Deus, Ele vai nos recompensar. Então, podemos dizer que o suplicante sincero, aquele que busca a Deus com genuinidade no seu coração, ele desfrutará das recompensas de Deus, ele desfrutará das recompensas do Senhor. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação, mas aí surge a dúvida: quais são então essas recompensas? O que é que Deus tem reservado? O que é que Deus tem guardado para aquelas pessoas que oram corretamente a Ele, para aquelas pessoas que têm a motivação certa ao buscar a sua presença? São várias, meus irmãos, são várias, minhas irmãs, e elas consistem nas bênçãos de Deus, as bênçãos que nós experimentamos pela nossa nova realidade em Cristo Jesus, a bênção que nós temos do nosso senso de filiação. O que é isso? Que nós pertencemos à família de Deus, que hoje nós somos filhos de Deus. Então, quando nós oramos assim, quando nós buscamos adequadamente a presença de Deus em nossa oração, esse sentimento, essa convicção, cada vez mais eles estarão presentes, cada vez mais eles estarão fortes nas nossas vidas. Ou seja, a gente vai ter uma plena consciência que somos filhos de Deus, a gente vai ter uma plena consciência que de fato nós pertencemos à família do Senhor. Mas não só isso, quando nós oramos e oramos adequadamente, nós experimentamos de alegria, nós experimentamos de satisfação na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração. A oração, ela deixará de ser uma mera obrigação espiritual, um mero dever religioso, e ela passará a ser um momento de alegria, de regozijo, de satisfação, pela consciência que nós temos, que estamos diante do nosso Pai e que estamos desfrutando assim da sua comunhão. Isso também é bênção, isso também é recompensa da parte do Senhor. Mas não só isso, quando nós oramos e oramos corretamente, nós iremos, meus irmãos, nós iremos, minhas irmãs, experimentar de genuína consolação, de verdadeira consolação nas nossas vidas, sobretudo naqueles instantes, sobretudo naqueles momentos em que nós passamos por determinadas angústias, e quem aqui não passa? E o recurso que nós temos em instantes como esses é justamente buscarmos a Deus em oração. E assim, quando nós derramamos de maneira sincera o nosso coração perante Deus, inclusive nesses momentos, inclusive nesses instantes, aquela paz, aquela consolação, ela inundará a nossa vida, ela inundará o nosso coração, de sorte que a gente vai passar por essas dificuldades, mas vai passar com esse sentimento presente no nosso coração, a consolação e o conforto do Senhor. Enfim, quando nós oramos e oramos de maneira correta, nós podemos ter certeza que nós receberemos da parte de Deus, que nós receberemos da parte do Senhor o perdão amplo dos nossos pecados, das nossas transgressões, de toda e qualquer iniquidade que porventura nós tivermos cometido contra a pessoa do nosso Deus, contra a pessoa do nosso Senhor. E é esse sentimento que
que a oração sincera é esse sentimento que a oração verdadeira, ela vai gerar, ela vai proporcionar em nossas vidas, em nossos corações. Então, o que é que isso tudo significa? Sensibilização, satisfação, perdão de pecados, consolação. Significa a recompensa que Deus ele tem reservado para cada um de nós, quando buscamos e buscamos corretamente, repito, a sua presença através das nossas orações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a compreensão correta, a prática adequada de uma oração sincera perante o nosso Deus, perante o nosso Senhor, proporciona-nos muitas e muitas bênçãos, ricas e ricas bênçãos espirituais. E nós podemos ter certeza, meus irmãos, nós podemos ter certeza, minhas irmãs, que Deus ele tem assegurado esses benefícios, que Deus ele tem assegurado essas bênçãos, e que muitas vezes nós não usufruímos dela, porque a gente não procura corretamente a Deus, porque a gente não ora corretamente ao Senhor, e acaba que a gente resulta que isso faz com que nós sejamos privados de todas essas bênçãos, de todos esses benefícios. Olha só pelo menos um deles, abram aí por favor, Salmo 16, versículo 11, eu vou citar apenas um, por causa do tempo, apenas um, Salmo 16, versículo 11, Salmo 16, versículo 11. Eu podia citar o perdão de pecados, eu podia citar a consolação, eu podia citar o senso de filiação, mas eu vou citar apenas a alegria que resulta de uma oração sincera, verdadeira diante do Senhor. Salmo 16, versículo 11. Palavra do rei Davi: o homem segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração do Senhor. Então isso, meus irmãos, está prometido para mim, para você, para todos nós. Se essa porventura não é a nossa realidade, carece que nós façamos uma avaliação da nossa vida. Como é que eu estou buscando a Deus? Seguindo as determinações da sua palavra? Tendo a motivação certa no meu coração? Se sim, talvez esteja acontecendo alguma outra coisa que esteja impedindo que essa realidade se faça presente na minha vida. Se não, com certeza, isso vai acontecer. Se não, com certeza, você vai experimentar esse benefício aqui. Olha só o que Davi fala, Salmo 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11. Diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos de vida, ou da vida. Veja, na tua presença, ou seja, na presença de Deus, aqui afirma o salmista Davi, há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando o que seria essa plenitude de alegria. Definir eu até sei, né? Porque uma coisa plena é uma coisa completa, né? Mas aqui ele associa essa questão da plenitude à alegria. Se você desfrutar de alegria, inclusive hoje no boletim a gente vai ver, dentro da meditação da carta de Paulo aos Filipenses, que é o tema central daquela carta, é a alegria cristã. E se você para refletir sobre essa alegria que nós temos em Cristo, já é uma coisa boa, porque quando Paulo fala lá em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, ele estava preso, ele estava encarcerado, mas mesmo assim, essa alegria genuína, que independia de circunstâncias, independia de momento, estava presente no seu coração. Então isso por si só, a alegria cristã já é uma coisa boa. Agora, pare para pensar, pare para refletir um pouco, o que é você desfrutar de plenitude de alegria. Existe aqui esse adjetivo, né? Existe aqui esse adicional. Não só é alegria pela alegria, que por si só já é uma coisa assim extraordinária, mas o salmista Davi está dizendo aqui que quando nós estamos na presença de Deus, a gente desfruta de plenitude de alegria, uma alegria que é plena, perfeita, completa. Nada, absolutamente nada nesse mundo consegue fazer com que ela se diminua, fazer com que ela se extinga em relação à nossa vida. Nada, absolutamente nada. Então, essa é a promessa, pelo menos uma das promessas que Deus, repito, Ele tem reservado para todos nós, desfrutarmos dessa plenitude da alegria. Já pensou, meus irmãos? Já pensou, minhas irmãs? O que é que isso gera de diferencial na nossa vida? Um cristão que ele é plenamente alegre, um cristão que ele é plenamente satisfeito no Senhor. Já pensou o impacto que isso gera na sua vida, diante das tribulações,
no testemunho que ele dá ao mundo, na sua vida de busca ao Senhor. Então, isso é um diferencial na nossa vida cristã. E é para coisas assim que a gente deve atentar e buscar e experimentar, para que elas venham ser reais nas nossas vidas e a nossa vida como cristão, ela possa de fato fazer sentido, ela possa de fato gerar essa diferença, para que assim a gente possa experimentar de tudo aquilo que Deus tem reservado dentro da salvação que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Então, isso aqui é vida cristã, mas não só é vida cristã, isso aqui é vida cristã de qualidade, vida cristã de qualidade. Você pode viver a vida cristã, mas você não se apropria das bênçãos do Senhor. Acaba que a sua vida cristã, ela não tem tanta qualidade assim, e você sofre com isso, você é penalizado por causa disso. Então, o que eu chamo a nossa reflexão nesta manhã de hoje é para isso. Ore a Deus de maneira correta, ore a Deus com a motivação correta, e experimente essa plenitude de alegria na sua vida, e não descanse, não cesse, não pare, enquanto essa realidade, essa bendita realidade, não se fizer presente, não se fizer real na sua vida. Eis aí um desafio em que nós devemos lutar, labutar ao longo da nossa vida cristã, experimentar a plenitude e alegria que uma vida de oração correta, ela gera e gera em nossas vidas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que é que eu faço com essa verdade? O que é que eu faço com esse princípio? Simples, eu aplico na minha vida no sentido de desejar, cada vez mais a presença de Deus, desejar cada vez mais a presença do Senhor na minha vida. Essa é a aplicação, de me desafiar, no sentido de procurar cada vez mais desfrutar da presença de Deus em nossas vidas. Porque quando nós entendemos que a oração, conforme nós já definimos em estudos anteriores, é uma conversa de um filho em relação ao seu pai. Oração é isso, é uma conversa que se estabelece, é uma comunicação que se estabelece de um filho em relação a seu pai. Porque quando Deus fala conosco é através da sua palavra, mas quando nós falamos com Ele é através da oração. Então, oração é justamente isso, a conversa de um filho em relação ao seu pai. Então, quando nós entendemos isso, que a obra de Jesus Cristo, ela nos deu acesso à sala do trono de Deus, que é também o meu Pai. Então, o que é que isso vai gerar na minha vida? Eu vou ter mais desejo, eu vou ter mais vontade, eu vou ter mais disposição para muitas vezes cessar, parar das coisas que nós fazemos e realizamos nesse mundo, para dedicar alguns momentos na presença desse Deus, na presença desse Senhor. Abram aí, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 18. Efésios capítulo 2, versículo 18. A gente já viu esse texto quando nós meditamos na carta aos Efésios, dentro desses sermões expositivos que nós estamos fazendo. Eu queria só fazer essa lembrança aqui, Efésios capítulo 2, versículo 18, mostrando que a oração é isso, é você estar na presença do Rei, que é o seu Pai. Você não está apenas na presença do Rei como se fosse uma pessoa diferente, estranha, que você temesse ali alguma coisa, alguma represária. Não, você está na presença do Rei, que também é o seu Pai. E quem foi que lhe garantiu isso? Quem foi que lhe permitiu isso? A obra do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Cristo fala aqui, versículo 18: porque por Ele, por Cristo, veja, ambos, aqui ele fala, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja que privilégio, meus irmãos. Hoje a gente tem acesso a Deus. E é interessante, né? Porque essa palavra acesso, eu falei isso, ela designava uma função dentro do mundo antigo, que era aquela pessoa responsável por colocar as pessoas na presença do rei, para que elas pudessem ter uma audiência com o rei. E aquela função, ela determinava quem ia ou não à presença de Deus. Cristo já nos colocou. Cristo, ele já nos colocou na presença real. Então, o que é que eu faço com isso? Quando eu tenho consciência desse fato, quando eu entendo essa realidade, eu busco a Deus, eu busco a Deus, eu busco a Deus em oração. Abram também, por favor, Hebreus capítulo 4. Também a gente vai ver essa verdade. Hebreus capítulo 4,
versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, o que o autor sagrado nos fala aqui. Esse privilégio é real para todos nós. Se você é crente em Cristo Jesus, se você já passou pelo processo de salvação, se o Espírito Santo habita em você, se a redenção é realidade na sua vida, isso também. E qual é a exortação que a Bíblia dá em virtude dessa realidade? Olha só o que o autor fala. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz o seguinte: acheguemo-nos, portanto, como? Confiadamente. Aonde? Junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Quando? Em ocasião oportuna. Então, já pensou que maravilha a gente tem aqui? Esse chamamento que Deus nos faz. Achegue-se ao trono da graça. Achegue-se ao trono da graça. Para quê? Receber misericórdia. Quando? Em situação oportuna, quando você estiver carecendo. Então essa é a promessa que o Evangelho nos faz. Essa é a promessa que o Evangelho nos faz. É por isso que a vida de um cristão, ela é diferenciada. Ele passa por tribulação, ele passa por angústia, ele passa por tristeza, ele passa por tudo isso, porque nós não temos vida diferente em relação às demais pessoas. Agora existe uma diferença, o como a gente experimenta e enfrenta cada uma dessas coisas. Aqui é onde há a diferença. Nós temos o recurso da oração, nós podemos adentrar a presença de Deus, nós podemos estar em comunhão com Ele, que é o nosso Pai. Então, meus irmãos, isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. Isso aqui faz toda a diferença na nossa vida. Então, você está sendo recompensado na sua vida de oração? Faça essa avaliação hoje. Na sua vida particular, na sua vida individual de oração, eu lhe pergunto: você está sendo recompensado? Se sim, é porque você está orando da maneira correta e com a motivação certa. Se não, avalie qual é a qualidade que você está dando, como é que você está orando, qual é a motivação que você está tendo em relação à oração. Porque você encontra aqui a promessa que está reservada, você encontra aqui o ensinamento que Cristo faz em relação a essa promessa, e se uma coisa não estiver ligando à outra, tem algum problema aqui no meio. E eu digo uma coisa: esse problema não é com Deus, esse problema é conosco. Pode ter certeza, pode ter convicção, porque se Cristo ensina aqui que nós vamos ter e desfrutar de uma determinada realidade, e se esse benefício, essa realidade está aqui, e se porventura não há ligação entre esses dois pontos, alguma coisa está acontecendo no meio. É mais ou menos quando você abre a torneira da sua casa e não sai água, ou está faltando, ou ocorreu algum vazamento na turbulação, e a água não está chegando. Então, que a gente faça essa reflexão, que a gente faça essa autoanálise da nossa vida, cada um de nós. É porque a gente está tratando aqui de orações particulares, para que isso de fato venha a ser avaliado, corrigido, e assim a gente possa experimentar esses benefícios que Deus aqui Ele nos reserva na sua palavra. Em quarto lugar, motivação certa da oração. Motivação certa da oração. Volte aí sua Bíblia mais uma vez para o texto de Mateus capítulo 6. Volte aí, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 8, parte B. Mateus capítulo 6, versículo 8, parte B. Isso aqui, meus irmãos, faz uma diferença grande em relação à visão e o comportamento que a gente vai ter quanto às nossas orações. Eu vou ler todo o versículo 8, mas eu vou enfatizar a parte B, ok? Que é que eu vou chamar a atenção aqui, é só para a gente contextualizar a passagem. Mateus capítulo 6, versículo 8, ele diz o seguinte, não vos assemelheis, pois, a eles, no caso aos gentios, que usavam de vãs repetições, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Então, o que é que Cristo aqui nos ensina? O que é que Cristo aqui nos mostra? Que o desejo, preste atenção nisso, que o desejo pela presença de Deus é o que deve nos motivar a fazermos as nossas orações. O desejo pela presença de Deus é aquilo que deve nos motivar para fazermos as nossas orações. É isto que ele nos ensina aqui nesse trecho, é isto que ele nos ensina aqui nessa passagem. À primeira vista, você vê esse trecho,
quando Cristo disse que Deus ele sabe da nossa necessidade antes que a gente peça. Você pega uma frase como essa que Cristo aqui falou e fica se perguntando: ora, se Deus já sabe todas as coisas, se Deus já conhece todas as coisas, por que eu vou orar? Inclusive tem um livro que trata justamente disso: se Deus sabe de todas as coisas, por que orar? De Kelly, entendeu? Então quem não leu, lê ainda, ou quem não leu, faça a leitura nesse livro. Se Deus já sabe de todas as coisas, por que orar? Salvo engano, é da editora Fiel. Então é muito importante, muito bom esse livro. E aí a gente fica se perguntando: Deus não já sabe todas as coisas? Por que eu vou orar? Por que eu vou orar? Será que eu vou orar porque Ele é um Deus que, apesar de saber todas as coisas, é esquecido? E aí eu tenho que fazer essa lembrança: Senhor, se lembra, Senhor, se lembra. Será que é por isso que eu oro? Não, porque a consciência de Deus ela é perfeita, Ele não vai esquecer nada, absolutamente nada. Será que eu oro porque, apesar de saber todas as coisas que eu tenho necessidade, Deus ele é um pouco indolente, parado, devagar para fazer as coisas, e aí eu tenho que dar aquele avanço em Deus para que Ele possa se acordar e assim atender a minha oração? Também não. Então, por que eu oro, meus irmãos? Por que nós oramos, minhas irmãs? Deus já conhece a minha necessidade. Deus ele tem ciência disso. E conforme nós falamos, Ele não é preguiçoso e indolente. Então, nós oramos a Deus. Aqui é onde nós devemos ter a nossa motivação na oração. Nós oramos a Deus com o intuito de buscá-lo. Nós oramos a Deus como um exercício para a nossa fé, como um exercício para a nossa confiança nele, aliviando as nossas necessidades e assim desfrutando da sua presença. Aqui é onde está a motivação para as nossas orações. Eu não oro a Deus como ele fosse aquele gênio da lâmpada mágica, né? Que você dá as esfregadinhas, ele sai e ele realiza todos os seus desejos, todas as suas vontades. Não, se fosse assim, Deus era um capacho nosso. E não é não é essa consciência que a gente deve ter. Então, eu oro a Deus por causa disso, para buscá-lo, para exercitar a minha fé, para que Ele possa aliviar as minhas necessidades e para que eu possa desfrutar da sua presença em nossas vidas. E aí fica a pergunta: por que eu devo ter essas motivações em relação à oração? Simples, porque eu sou filho de Deus, e para um filho não existe nada melhor do que estar na presença do seu pai. Para um filho não existe nada melhor do que estar na presença do seu pai, principalmente quando o nosso pai é Deus, que é um pai bondoso, que é um pai amoroso, que é um pai gracioso, que é um pai benevolente, que é um pai misericordioso, que é um pai compassivo, que é um pai cuidadoso. Meus irmãos, quando você tem esse entendimento de quem é Deus, dentro dessas qualidades que nos são ensinadas através da sua palavra, e que você percebe que a sua relação com Ele agora não é uma relação estranha, indiferente, separada, não, mas é uma relação que você agora é próximo, que você agora é íntimo, que você agora é filho de Deus. Então o que é que você vai fazer? Você vai colocar-se diante dEle, você vai buscar a sua presença, porque nesse fato, entre aspas, nesse simples fato, resulta a sua satisfação. Que você ore por muitas coisas, que você peça por muitas coisas, que você não receba nada, mas só em estar na presença de Deus, você já ganhou tudo. Você já ganhou tudo. E é na verdade, meus irmãos, quando a gente faz isso, que a gente vai moldando o nosso caráter e nos sujeitando à vontade de Deus, nos sujeitando à vontade do Senhor. A oração nos ensina isso. A oração, ela é pedagógica, no sentido de nos ensinar a aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Na medida que você ora, que você coloca as suas orações sob a realização da vontade de Deus e que você aceita essa vontade para a sua vida, você vai ter moldado o seu caráter nesse sentido. Olha só o que Cristo nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. A gente até vai trabalhar, né? A oração, o modelo da oração, só depois que a gente terminar o jejum. A gente volta aqui para a oração dominical. Olha só, Mateus 6,10. A nossa oração, o que deve consistir? A gente pede a Deus,
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aonde? Assim na terra como no céu. Então nós oramos por causa disso, no céu, para que a vontade de Deus ela venha a ser concretizada na nossa vida, que Ele diga não aos nossos pedidos, estaremos satisfeitos, porque nós sabemos que se Ele não nos deu, é porque era o melhor para nós. Se Ele não nos deu ao que nós pedimos, foi porque Ele sabe aquilo que de fato é bom para nós. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos muito falhos nas nossas avaliações. É errado você querer as coisas? Não, deixe que sejam listas. Mas até mesmo as coisas que são listas, muitas vezes, Deus não as permite na nossa vida, porque Ele sabe que elas não serão boas para nós, mais cedo ou mais tarde. E muitas vezes Ele vai nos privando. E quando você entende isso, você vai aprendendo a viver sob a vontade de Deus, sob a vontade do Senhor. Então você vai buscar a sua presença, para que a sua concepção, o seu entendimento desse fato possa ser enraizado no seu coração. E aí você vai buscar cada vez mais a comunhão com esse Pai, a comunhão com esse Deus. Abram aí, Mateus capítulo 7. A gente vai ver também de maneira mais detalhada esse texto. É só para a gente poder já vislumbrar esse fato. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Mateus capítulo 7, versículos 7 e também o versículo 8. Veja: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu me lembrei agora do comentário de Ian Murray, daquele livro que eu citei para vocês semana passada, Com Cristo na Escola de Oração. E ele faz aqui uma análise desse texto, mostrando essa gradação: pedir, buscar e abrir-se-vos-á. No pedir, a gente pede a Deus, a gente se coloca na sua presença, né? No buscar, nós temos acesso à presença de Deus. E no abrir, a gente tem um privilégio de estar ali em comunhão com Deus. Nos foi aberta a porta, agora nós estamos em comunhão com o Senhor. Então aqui deve ser a nossa motivação na oração: buscar a presença de Deus, desfrutar dessa presença. Então a gente pede, na verdade, as nossas petições são desculpas, entre aspas, de nós estarmos na presença de Deus, porque o que mais vai valer para nós é ter esse privilégio de estar desfrutando de comunhão com Deus, de estar desfrutando em comunhão com o Senhor. Então quando a gente entende isso, e a gente entende que a gente se relaciona com um Pai que sabe das nossas necessidades, que é amoroso e que não vai nos deixar faltar nada daquilo que de fato nós precisamos, aí pronto, meus irmãos, aqui você vai ter um estímulo para estar buscando corretamente, sinceramente, verdadeiramente a presença de Deus em sua vida. Então a gente tem que mudar um pouco o foco. Muitas vezes a gente vê a oração como uma coisa que vai atender os nossos desejos, os nossos caprichos. Não, a oração não deve ser vista dessa forma. A oração deve ser vista de uma forma de você conformar-se à vontade de Deus, aceitar o seu propósito e confiar que Ele vai atender a todas as suas necessidades, as suas verdadeiras necessidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, sejam elas financeiras, sejam elas afetivas, sejam elas quais forem. Deus Ele vai nos suprir todas as nossas necessidades. Então eu oro, então eu busco a sua presença. Então esse é o princípio que a gente extrai aqui desse trecho, que a gente extrai aqui dessa passagem. E aí fica uma pergunta: o que é que fica de lição para mim esse fato? O que é que fica de lição para mim essa verdade? Pelo menos uma. Meus irmãos, minhas irmãs, não hesitemos em nenhum momento de buscarmos a presença de Deus, de buscarmos a presença do Senhor. Não hesitemos em nenhum momento de buscar a presença de Deus, de buscarmos a presença do Senhor. Eu não sei se acontece só comigo, mas talvez aconteça aqui também com os irmãos. Às vezes surgem alguns sentimentos no nosso coração que tem como objetivo, que tem como finalidade nos afastar da presença de Deus. Não sei se acontece só comigo isso,
Não sei se acontece só comigo isso. Às vezes você chega nesse nível de não querer orar, de não ser estimulado a orar, e aí quando você alimenta isso, você acaba realmente não tendo uma vida de oração. É um crente que não ora. Então, quando você vai analisar, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Às vezes é vergonha, por causa de pecados que às vezes a gente comete, e aí você fica envergonhado de estar na presença de Deus, você já não ora. Às vezes é medo que você tem do mundo, das opressões, das perseguições, e aí você fica meio assim, será que vale a pena orar? Será que no final de todas as coisas o mundo vai prevalecer contra mim? Às vezes é dúvida que você tem, será que Deus me ama? Será que Ele vai escutar a minha oração? Será que Ele vai escutar o meu temor? Então surgem tantos sentimentos, mas no fundo, meus irmãos, o que eles querem é isso: lhe tirar da presença de Deus, lhe tirar da presença do Senhor. Então, o que é que você deve fazer? Não deixar que esses sentimentos lhe tirem da presença do Senhor. Por isso eu falei, a gente não pode hesitar em nenhum momento de buscar a presença do Senhor. Então, se vier a vergonha pelo pecado, ore. Se vier o medo do mundo, ore. Se vier a dúvida em relação a se Deus lhe ama ou não, ore. Não importa o sentimento, o que é que você deve fazer? Orar. Esta é a exortação. E você vai perceber, e você vai experimentar, quando você agir assim, o desejo da oração, ele volta. Pode ter certeza disso. Na verdade, quando você começar a fazer isso, em 30 segundos de oração, você já não quer mais sair da presença de Deus, porque é só empecilho, só para você não buscar. E o diabo é ardiloso, a nossa carne é fraca nesse sentido, e a gente não pode sujeitar a esses fatores. Veja o que nos diz a palavra. Abram aí, Salmo 27. Eu vou tentar resumir aqui por causa do tempo, mas vamos pelo menos ler 2 textos. Salmo 27, versículos 8 e 9. Irmão, irmã, coloque isso no seu coração. Vai chegar o dia que vai dar aquela preguiça, aquela indisposição, aquela falta de desejo de orar. Você não vai orar nem para a sua refeição, entendeu? Às vezes acontece isso. Uma coisa é acontecer, outra coisa é você deixar que isso se torne uma regra. Não, você não pode deixar. Então veja o que a Bíblia diz quanto a isso. Salmo 27, versículos 8 e 9. Salmo 27, versículos 8 e 9. Olha o que diz o salmista. Eita, mesmo na hora. Veja o que diz aí. Pronto, beleza. Salmo 27, versículos 7, 8 e 9. Obrigado, João. Então, olha só o que Davi diz aqui, ó. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece de mim e responde-me. Então aqui você vê um clamor, pedido de Davi na sua oração. Versículo 8. Olha só o resultado. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então a gente tem que fazer isso, buscar, entendeu? Não deixe que esses sentimentos lhe tirem da presença de Deus. Jamais. Ele complementa no versículo 9. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Eu lhe pergunto, meus irmãos, minhas irmãs, será que o nosso Deus não vai atender essa oração? De nós pedirmos que Ele não nos recuse, que Ele não nos tire da sua presença, será que Ele não vai atender essa oração? Vai, porque Ele é seu Pai. Como Cristo falou lá em Mateus 7, se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, mesmo nós sendo pecadores, falhos, fracos, muito mais, o nosso Pai, Ele vai fazer em relação a nós, porque Ele é um Pai bondoso, amoroso, no sentido perfeito da palavra. Portanto, podemos crer nessa verdade, podemos descansar nesse fato, ok? Ainda no Salmo 81, para a gente fechar, ainda no Salmo, no caso, né? Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10.
a parte final do versículo 10. Olha só o que diz aqui a palavra: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha a ordem que Deus nos dá. Olha a ordem que Deus nos dá. Abre bem a boca e encherei. Ore, e Deus vai lhe dar as palavras das suas orações. Ele vai encher a sua boca com palavras. Salmo 81, versículo 10. Salmo 81, versículo 10. Agora Ele quer que você abra a sua boca, porque quando você abre, aqui no sentido da disposição de orar, Ele vai colocar palavras no seu coração, Ele vai alimentar a sua alma, Ele vai alimentar o seu coração, e você vai ali, orar, e pronto, vai acabar a indisposição para a oração. Tá certo, meus irmãos? Tá certo, minhas irmãs? Então, é com essa motivação, a motivação certa, que nós devemos ter em relação à oração. Fechando, a oração é um privilégio cristão, que deve ser encarado como bênção em sua vida. A oração é um privilégio cristão, e por ser esse privilégio, a oração deve ser encarada como uma bênção na nossa vida. Por isso, busquemos com vontade, busquemos com disposição, busquemos com avidez nos deleitarmos na presença do nosso Deus. Não deixemos, meus irmãos, não deixemos, minhas irmãs, que nada, que ninguém nos prive desta grande bênção, desse grande benefício em relação às nossas vidas, que é a nossa vida de oração. Quer seja trabalho, quer seja diversão, quer seja obrigações, que nós coloquemos todas as coisas no devido tempo e lugar das nossas vidas, e que nós reservemos um momento de oração. 10, 15, 20 minutos, faça isso. Na verdade, eu até lhes dou um conselho. Não sei se vocês já fazem. Se já estiverem fazendo, beleza. Mas uma coisa que ajuda muito a lhe estimular a oração, inclusive a ver que as suas orações estão ou não sendo respondidas. Sabe o que é, meus irmãos? E no passado, os crentes, eles tinham esse costume. Os nossos irmãos no passado, eles tinham esse costume. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas ele é salutar nesse propósito, de estimular e de avaliar se as suas orações estão sendo respondidas ou não. Tenha um caderno de oração. Caderninho, né? Eu sei que com mulher é diferente, né? Porque vai florear o caderno, vai botar um negócio todo. Homem não, se brincar nem caderno vai fazer, vai um pedaço de papel. Mas alguma coisa que você possa registrar, nem que seja no celular, né, no bloco de notas, que você possa registrar as suas orações diárias. Hoje eu orei por isso e por aquilo outro. Hoje eu orei por fulano, por cicrano. Vai fazendo assim. Então, quando você começar a exercitar isso, naturalmente, a vida de oração vai ser uma coisa instantânea na sua vida. Opa, lembrei do meu caderno de oração, e ali eu vou orar. E aí você vai vendo, principalmente aqueles pedidos anteriores que você fez. Deus respondeu esse, Deus respondeu aquele. Meus irmãos, isso vai ser um incentivador tão grande, se você pelo menos iniciar com a lista de aniversariantes da igreja, que a gente sempre bota, né? 2, 3 pessoas por semana. Faça isso, ore por elas. Você vai ter ali já aquela sistemática crescente de oração no sentido individual. Então isso ajuda a gente desenvolver a nossa piedade, isso ajuda a gente desfrutar da presença de Deus, isso ajuda a gente crescer espiritualmente. Ok, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração, que Ele infunde em nós vontade, desejo de nós buscarmos a sua presença, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais na sua graça, na sua misericórdia, nós possamos viver vidas cristãs robustas, fortes, e que esse fortalecimento ele também venha a ser manifestado na nossa vida em termos de igreja, porque nós somos a igreja de Cristo. Se nós formos bem, a igreja também irá bem, o contrário também vai ser verdade. Então, que no quesito oração, a gente possa ter essa vida de qualidade, para que acima de tudo, a gente possa desfrutar da presença do nosso Deus em nossas vidas. Então que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.